Olá, pessoal, todo mundo animadíssimo para começar um curso novinho. Bom, vou começar explicando o que a Sesgran Rio cobra. Então, a Sesgran Rio, a organizadora do seu certame, né? Ela vai priorizar em termos de interpretação de texto. Questões de inferência simples, né? Aquelas questões perguntando qual é o conteúdo do texto. E hoje a gente já vai corrigir uma prova completa. Conotação versus denotação é uma prova bem justa, sabe, gente? O que eu quero dizer com uma prova bem justa? Na verdade, para aquele aluno que realmente estudou, a prova não será um desafio enorme. Os conteúdos cobrados pela Sesgran Rio são conteúdos claros, as questões são bem viáveis, então você não vai ter muitos problemas. Claro, eventualmente há uma questãozinha ou outra um pouco mal formulada. Na prova que nós vamos fazer hoje, a gente tem uma questão um pouquinho ruim, mas isso é normal, faz parte do processo e nem sempre a questão vai ser anulada por conta disso, né? Então, questões de inferência simples, a gente vai trabalhar, conotação e denotação também, muitas questões de vocabulário na parte de texto, questões de tipologia textual, perguntando se o texto é predominantemente dissertativo, expositivo, argumentativo, né? Então, basicamente, essa vai ser a lógica aqui das questões de interpretação de textos, conteúdos mais cobrados. Ai, Flávia, pode cair uma questão de figura de linguagem? Pode, mas o mais comum, isso aqui, né? Claro que haverá outras questões. Em geral, na prova, há mais de um texto. Na prova que a gente vai fazer hoje, são 2 textos e os 2 grandes, tá? A banca prioriza textos mais longos. Então, em geral, mais de um texto e a banca prioriza textos mais longos. Por exemplo, na prova que nós vamos fazer hoje, para você já conhecer o perfil da Sesgran Rio, a gente tem um texto mais dissertativo e outro texto de natureza narrativa, uma crônica. Então, a gente trabalha todos esses aspectos aqui, tá? Bom, na parte de gramática, a Sesgran Rio é muito variada, então você vai encontrar questões de tudo, tá? Isso é um probleminha para o aluno, porque normalmente você vai ter assim, uma abordagem mais variada. Então, a banca aborda lá, né, conteúdos diversos, mas a gente ainda pode elencar os principais. Uso de conectores, por exemplo, na prova que a gente vai fazer hoje, há pelo menos 3 questões de conectores. Uso de sinais de pontuação, também muito recorrente, a gente vai fazer questões disso. Concordância, crase e regência, compondo aí um núcleo mais sintático. Pronome, com especial ênfase para colocação pronominal. Também são comuns questões de uso de o versus lhe. Verbo, aí em verbo a gente tem questões de conjugação. Questões de tempos e modos, perguntando quais os verbos estão no mesmo tempo e modo, né? E questões de vozes. Então, a gente tem isso tudo, né? A gente tem questão de análise sintática geral, que pode ser classificação de oração, tipo de sujeito, tipo de predicado, né? E questões mais gerais de classes gramaticais também são comuns, tá? Perguntando se todas as palavras pertencem à mesma classe. Bom, aqui eu coloquei do mais relevante, né, para os menos comuns. Ô Flávia, mas você não acha que pode cair uma questão de acentuação gráfica? Pode, porque a banca adota uma abordagem mais variada. Ah, pode cair uma questão de ortografia? Sem dúvida, porque a banca adota um comportamento mais variável. Só que a gente tem aquilo que a Sesgran Rio prioriza. E entre os conteúdos priorizados pela sua organizadora, a gente tem conectores, sinais de pontuação, concordância, regência, crase, aparecendo naqueles que realmente são mais cobrados. E depois os demais conteúdos compondo ali a sua prova, tá? Então, a sua prova objetiva, ela vai estar centrada nisso aqui. Beleza? Então, essa vai ser a base aí da sua prova, tá? E aí, nós vamos corrigir questões, fazer uma prova para você entender como esses conteúdos são contemplados. E na redação, Flávia, o que eu tenho que esperar na redação? Bom, a gente vai ter que fazer um texto dissertativo
Esse texto, obviamente, terá de ser argumentativo sobre tema da atualidade. Então, vou colocar aqui o básico, tá? Não precisa ter título, só se vier pedindo explicitamente. Então, a gente vai produzir um texto dissertativo argumentativo sobre tema da atualidade. Ah, Flávia, você tem alguns temas já para falar com a gente? Claro. Esse texto tem que ter de 20 a 30 linhas. É lógico que a gente sempre vai tentar aqui trabalhar mais linhas, né? Ele deve estar respaldado na realidade. Então, a gente teve lá um tema lixo eletrônico e nós temos outros diversos temas possíveis. Ó, cultura do cancelamento, tá muito em alta, né? Que mais que a gente pode trabalhar? Reestruturação econômica pós-pandemia. Economia criativa, esse é o ano da economia criativa de acordo com a ONU, então a gente tem que ficar trabalhando esse tipo de conceito também que tem a ver com o seu certame, economia circular, e aí eu vou trabalhar vários temas com vocês ao longo das nossas aulas. Política de memórias, esse tema também está super em alta, porque a destruição de estátuas, né, principalmente depois do movimento Vidas Negras Importam, muitos contextos de referência a, vamos dizer assim, personalidades históricas, de certa maneira, que hoje não se ajustam como positivas, foram repensadas e a gente tem que trabalhar essas políticas de memória, tá? Eu posso falar outros temas, tipo assim, a questão de gênero, desigualdade de gênero, que ainda é uma realidade, a pandemia acentuou isso. Obesidade, que é um tema mais geral, assim, né? Mas a gente pode falar em educação financeira também. Educação financeira é um bom tema porque entrou na pauta governamental em 2021. Então, a gente tem ali uma perspectiva interessante sobre esse tema, é bem contemporâneo, né? A gente pode falar sobre novos vírus e saúde pública, né? A gente pode falar sobre a pandemia propriamente, em vez de reestruturação econômica pós-pandemia, efeitos da pandemia. Aí pode ser no Brasil ou em nível global, isso vai diferenciar o tipo de tema. O recorte, né? No Brasil, eu posso ter efeitos da pandemia em nível global. Posso falar sobre novas modalidades de trabalho. Aí você não está pensando só no ensino remoto ou no trabalho remoto, você está pensando em novas carreiras mesmo, mais ligadas à tecnologia, né? Então, novas carreiras propriamente, né? Então, a gente tem vários temas, você pode começar estudando esses temas, né? Que eu acho que assim, o aluno às vezes ele só não entende uma coisa, escrever sobre nada não tem jeito, a gente precisa ter realmente referências do tema lá dentro da área do aluno. Na parte, né, de argumentação, eu vou deixar argumentos para vocês acerca disso. Ó, queimadas é um bom tema também. Meio ambiente de uma maneira geral, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade versus desenvolvimento econômico. Meio ambiente. Economia informal, posso ter um tema assim, o crescimento da economia informal no Brasil. E aí esse tema pode estar até assim, ó, economia, crescimento da economia informal no Brasil, né? Pós-pandemia. Ó, a gente pode falar sobre segurança bancária, o PIX, né? As reformulações que estão sendo feitas para garantir aí segurança bancária nesse novo dispositivo. A gente pode falar em crimes cibernéticos, também é um tema bom. Porque com o uso reiterado das redes, obviamente a gente também teve um crescimento aí dos crimes cibernéticos. Então a redação vai ser um texto citativo argumentativo, a gente vai dividir esse texto em 4 ou 5 parágrafos e essas instruções todas serão dadas dentro da sua oficina, a gente vai trabalhar isso tudo. Eu também vou trabalhar a base argumentativa, podem ficar tranquilos, então a gente dá tudo, desde a parte da estrutura do texto
até a composição argumentativa que deve ser usada, e também eu escrevo as redações com vocês para dar um pouco mais de segurança nesse processo, tá? E agora nós vamos corrigir uma prova da SES Gran Rio para você ter uma noção de como será a sua prova no dia do seu certame e você conseguir entender um pouco a dinâmica da banca, beleza? Então vamos corrigir a nossa prova. Todo mundo super focado na correção de prova neste momento. Bom, então qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Você acordou super animado, falou assim, eu quero só energia positiva para minha vida, eu também estou super animada, e só com energia positiva para minha vida e para a sua. E o nosso objetivo na aula de hoje é isso aqui, ó, treinamento por questões. Então nós vamos trabalhar diversas questões e a partir delas revisar conteúdos que serão cobrados no seu concurso, tá? Então vamos fazer isso juntos a partir de agora. O nosso conjunto de questões de hoje tem 2 textos mais longos, o que é normal em prova e a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E aí nós vamos revisar conteúdos diversos, conteúdos de interpretação de texto, perguntando, por exemplo, sobre estratégias argumentativas, ideia central do texto, modalizadores de opinião, adjetivos que ensejam a opinião dentro do texto. E aí eu vou revisando esses modelos de questões, explicando como você deve proceder na análise dessas questões e vou trabalhar com vocês também a partir das questões conteúdos gramaticais, pontuação, colocação pronominal, emprego de conectores, crase, concordância, aqui tem uma questãozinha de concordância nominal super interessante, então nós vamos trabalhar muitas coisas no dia de hoje, beleza? Papelzinho colado aqui me incomodando, papelzinho assim, não se esqueça de ligar o microfone, áudio e microfone, as minhas coisinhas assim, áudio e microfone. Outro dia eu gravei com o microfone desligado, gente, foi muito triste. Tive que regravar tudo. Pensei 1h30 corrigindo as questões, numa vibe, uma energia que só para você estava ótima, porque as pessoas nem estavam ouvindo você, né? Mas como não era ao vivo, hoje a gente está ao vivo. Como não era ao vivo, a gente acaba não tendo essa referência aí. Questões de reescrita, na aula de hoje a gente tem questão de reescrita, tá? Então, bora para o nosso texto, nosso primeiro texto, que a gente já sabe que há 2 textos na coletânea de questões de hoje. Obsolescência programada, inimiga ou parceira do consumidor? Isso daqui é um ótimo tema de redação também, né, gente? Obsolescência programada. Obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria. Então, menor do que permitiria, motivando a compra de um novo modelo. Eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis são exemplos evidentes dessa prática. Então, aqui ele ainda coloca os segmentos que trabalham dessa maneira. Uma câmera com resolução melhor pode motivar a compra de um novo celular, ainda que o modelo anterior funcione perfeitamente bem. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. No entanto, um conector de oposição, e aí, gente, eu sempre falo, aluno que marca o texto todo, normalmente não está no caminho certo da interpretação. A gente precisa fazer uma seleção adequada das informações, né? Os conectores. Então, no entanto, traz benefícios como o acesso às novidades. Planejar inovação é extremamente importante para a melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto num mercado altamente competitivo. Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 70? Então, ele está mostrando que existem, vamos dizer assim, aspectos tanto positivos quanto aspectos negativos na ideia da obsolescência programada. Mesmo sendo negativa do ponto de vista do consumo ou do consumismo, né, ela traz a possibilidade de um novo panorama tecnológico aos consumidores também. O desafio é buscar um equilíbrio entre inovação e durabilidade. Então, o equilíbrio entre inovação e durabilidade é o que se busca.
Do ponto de vista técnico, quando as empresas planejam um produto, já tem equipes trabalhando na sucessão dele, pois se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado. Sintomas de obsolescência são facilmente percebidos quando um novo produto oferece características que os anteriores não tinham, como o uso do reconhecimento facial ou a queda de desempenho do produto com relação ao atual padrão de mercado, como um smartphone que não roda bem com aplicativos atualizados. Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios, como carregadores compatíveis ou mesmo novos padrões, como tipo de bateria, conector de carregamento ou outros tipos de cartão para celular, por exemplo. Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. É possível adiar a substituição de um produto por meio de upgrades, de software, com a inclusão de mais memória, baterias e acessórios de expansão, pelo menos até o momento em que essa troca não compense financeiramente. Quanto à legalidade, o que se deve garantir é que os produtos mais modernos mantenham a compatibilidade com os anteriores, a fim de que o antigo usuário não seja forçado constantemente à compra de um produto mais novo se não quiser. Então, a ideia aí de legalidade, não forçar o consumidor a adquirir o produto mais novo se efetivamente esse não for o desejo dele. É importante diferenciá-la da obsolescência perceptiva, que ocorre quando as atualizações cosméticas, como o novo design, fazem o produto parecer sem condições de uso, quando na verdade não está. Então, observem que ele trouxe dois conceitos diferentes. A obsolescência programada, que trabalha a substituição tecnológica efetivamente por algo melhor, que pode impactar positivamente a sociedade e até trazer benefícios para o consumidor. Embora, especificamente, isso possa também ser mais oneroso. E ele trabalha também essa ideia da obsolescência perceptiva. Essa obsolescência perceptiva sendo entendida, no caso do texto, como uma obsolescência cosmética. O que seria essa obsolescência cosmética? É só para maquiar a necessidade de um produto melhor, quando, na verdade, o que se tem em termos de funcionalidade técnica é a mesma coisa, tá? Então, essa que é a lógica do nosso texto. Então, ele traz esse conceito de obsolescência perceptiva, que fala de atualizações cosméticas, cor, modelo, estilo, Ou seja, mexeu aqui apenas no design e não acrescentou nada em termos de funcionalidade ao produto. É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada equipamento. Então, também não é um modelo único. Um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alteração ou troca. Já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter sido substituído 1 ano ou 2 depois, dependendo das necessidades do usuário, que pode desejar fotos de maior resolução, telas mais brilhantes e aí vai, Essa estratégia traz desafios como geração do lixo eletrônico. Então, aqui apresentando uma das consequências da obsolescência programada. Então, o lixo eletrônico. Inclusive, o lixo eletrônico foi tema de redação, salvo engano, da Caixa Econômica Federal no concurso de 2014. Embora já estejamos nos tempos áureos de 2021, pós-pandemia, Porque senão eu dou um exemplo assim, o menino fala, mas é porque eu li lixo eletrônico e percebi que esse daí é um assunto que não sai de moda, tá vendo? Essa prova muito mais recente, O texto é de 2019 e a gente já teve um tema de redação nesse sentido. Ao mesmo tempo, a obsolescência deve ser combatida na restrição que possa causar ao usuário, como, por exemplo, uma empresa não mais disponibilizar determinada função que era disponível pelo simples upgrade de um sistema operacional, forçando a compra de um aparelho novo, beleza? O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade, como itens de segurança mais eficientes em carros, conectividade imediata, alta tecnologia entre as pessoas. E por conta disso que membros de uma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente com um custo relativamente baixo por voz ou vídeo. Além disso, funcionários podem trabalhar remotamente com mais qualidade de vida,
com a ajuda de dispositivos móveis. Então, o texto, né, ele mostra que um paradoxo entre, vamos dizer assim, a ideia de um consumo mais exacerbado por conta da obsolescência programada, e aí, por isso, a geração de lixo, especialmente do lixo eletrônico, mas em contrapartida dos benefícios diretos que isso pode trazer à sociedade, como, por exemplo, mais segurança em determinados dispositivos, aumento de conectividade em outros dispositivos, interações mais instantâneas, no caso da comunicação digital, e aí vai. Então, ele mostra um híbrido aí. Só que ele fala que o limite desse híbrido seria uma obsolescência cosmética. O que é essa obsolescência cosmética? Ou seja, não serve para nada a melhoria que foi feita, ela não tem diferencial tecnológico. E isso, obviamente, não vai ser benéfico para a sociedade e vai ainda trazer impactos maiores para questões, por exemplo, como a do lixo eletrônico, tá? Então, esse é o nosso texto e a partir disso que a gente vai responder as primeiras questões. Considere a oração em destaque no seguinte trecho do texto 1. Obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria, motivando a compra de um novo modelo. Bom, eu quero saber a reescrita que mantém o mesmo valor semântico da oração. Então, olha o que acontece. A obsolescência é exercida quando um produto tem vida útil menor que a tecnologia, para motivar, para estimular a compra de um novo modelo. Estimular a compra de um novo modelo, né, é a finalidade da obsolescência programada. Então, essa é uma questão de conectores, em que a gente está pedindo um ajuste entre a oração reduzida de gerúndio, que é essa motivando a compra de um novo modelo, para uma oração desenvolvida. Então, a reescrita que mantém o mesmo valor semântico. Então, vamos entender aqui como é que a gente trabalha isso aqui. A medida que motive a compra de um novo valor semântico. A medida que, gente, é um conector de proporcionalidade. Então, isso aqui dá uma ideia de proporção, que não é o caso do texto, porque é finalidade. Aqui, ó, a gente exerce a obsolescência programada, né, fazendo com que ele tenha uma vida útil menor do que permitiria para gerar a compra de um modelo novo. Então, é o motivo, né, para quê? A finalidade. A menos que motive a compra de um modelo novo, vai dar uma ideia de condição, não é o que a gente quer. Ainda que motive a compra de um modelo novo, concessão, é um conector concessivo, para que motive. Então, a obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria, para que motive, ou seja, dando, né, esse estímulo. Então, para que motive a compra de um modelo novo, esse para que dando a ideia de finalidade, tal como ocorre no texto. Embora motive a compra de um modelo novo. Embora, caráter o quê, gente? Concessivo. Então, o texto não tem esse viés concessivo. Então, qual foi a base da nossa questão de número 1? A questão cobrou aí a correspondência entre uma oração reduzida de gerúndio, que é o motivando, para uma oração desenvolvida, que é aquela que apresenta conector. No caso, a compra de um modelo novo é a finalidade da obsolescência programada, portanto, a nossa resposta é a letra D, de devo estudar para o próximo concurso que eu fizer. De Deus ajuda menino que estuda todo dia um pouquinho, e se estudar português tem mais chance de passar. É assim que funciona. Português é matéria para estudar todo dia. Bom, aí eu tenho o seguinte... No texto 1, no período, essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar. Aí, outra questão de conector, ó. Uma vez que é um conector causal. Então, qual é o conector causal que aparece aqui, Flávia? Conforme é de conformidade, quando é de tempo,
O conector como, ele até pode ser causal, mas ele teria que ser causal em oração antecipada, e aqui não acontece isso, né? Então, como, ele pode ser várias coisas, ele pode ser conformidade, a gente pode aproveitar até para revisar isso aqui. Só que na causa, ele tem que estar em oração antecipada, que não é o caso, ou seja, a oração tem que vir antes da principal. Pois que pode funcionar como causal, se que em regra funciona como condição. Logo, a gente vai saber que a nossa resposta é essa daqui. Se a gente observar no texto, a gente consegue fazer essa substituição percebendo pelo sentido, né? Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, pois o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar. Então, pois, o incentiva, esse pois, cabe perfeitamente nesse papel de causa. E aqui, ó, aproveitando para a gente colocar como com ideia de conformidade, ele agiu como combinamos na ocasião, conforme combinamos na ocasião. Como para ser causal, tem que ser em oração antecipada, ó, como não houve aula, estudei pelo livro Português Complicado. Não é porque não teve aula que você não estuda, não, né? Fiz lá no livro as questões comentadas, né? Trabalhei em cima disso. Esse conector como aqui, com valor de já que não houve aula, por que não houve aula, estudei pelo livro Português Descomplicado. Como com papel de comparação, eu falo, ela agiu como eu agiria, da mesma forma, do mesmo modo, como com valor de adição. Então, eu falo assim, ó, não só conversou com o rapaz, como o ajudou. Então, eu posso ter o conector como com a ideia de conformidade, o conector como com a ideia de causa, o conector como com a ideia de comparação e também posso ter o conector como com a ideia de adição. Aqui eu estou aproveitando a questão, né, gente, para revisar um conteúdo correlacionado, porque aqui a gente tinha era um conector causal. Quais são os principais conectores causais, tá? Então, porque, porquanto, uma vez que, pois, na medida em que, já que, haja vista, porque nosso objetivo é também revisar, tá certo? Então, separamos aqui os principais conectores causais, né? E trabalhamos, então, essa base aí na questão número 2, que era uma questão também de conector. Então, ó, vamos observar o movimento aqui da nossa lista. Você tem, numa sequência de 20, pelo menos 4 questões que vão contemplar conectores. Você vê o tanto que essa matéria é importante na sua vida. Conector salva a vida, mas a questão 3 não é de conector, é de pontuação. Então, eu tenho lá assim, ó, a frase em que a vírgula está empregada adequadamente. A tela do computador, esse termo, esse sintagma, funciona como sujeito. A tela do computador é a janela que descortina o mundo. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Isso é um caso proibido de o quê? Pontuação, um caso proibido de vírgula. Então, toda vez que eu penso em sinais de pontuação, uma referência que eu já tenho é que não se usa vírgula entre sujeito e predicado, beleza? Nem se houver inversão, tá? Depois, eu tenho assim, ó, o investimento deve ser feito na área que pode salvar vidas. Bom, essa vírgula depois do que não faz sentido algum, né? Eu poderia até colocar aqui, antes do que, separando orações. A vírgula pode ser usada para separar o limite de orações. Então, ela poderia ser usada para separar o limite de orações.
Bom, aí eu tenho o seguinte, a vaga é para programador, que tem salário acima da média. Então, programador tem salário acima da média. Isso é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, corretamente separada por vírgula. A vírgula poderia ser usada mesmo para marcar o limite das duas orações. Concluíram que, isso é o verbo. Quem conclui, conclui algo, isso é o objeto direto. No caso, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não se separa o verbo do seu complemento por vírgula. Então, essa vírgula está errada. É muito importante que os investimentos na área tecnológica continuem. Isso tudo aqui funciona como sujeito. Ó. É verbo de ligação. Importante é um predicativo do sujeito. Que os investimentos na área tecnológica continuem é muito importante. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, aqui, ó, não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Então, não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Neste caso aqui, ó, não se separa o verbo do complemento por vírgula. E aqui também não se separa o sujeito do predicado por vírgula, só para você já ter a questão também justificada, né? Então, não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, beleza? Gente, principal em português é ter uma noção de casos proibidos. Existem 3 casos proibidos de vírgula que a gente tem que ter, assim, um amor por eles. Tipo assim, Flávia, o que você mais ama na vida? 3 casos proibidos de vírgula. Então, depois dos meus 3 filhos, as proibições de vírgula, as proibições de crase, quaisquer coisas proibidas em português valem a pena, fazem muito sentido. Então, o que a gente tem de proibição de vírgula que vale muito a pena saber? Não se usa vírgula entre sujeito e predicado, nem se houver inversão. Observe, por exemplo, que na letra A o sujeito veio antes do predicado. E na letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, o sujeito veio depois do predicado. Não importa. Antes ou depois, eu não posso separar o sujeito do predicado por o quê? Vírgula, beleza? Não posso separar o verbo do seu complemento. E também não posso separar o nome dos seus complementos ou o nome dos seus adjuntos. Então, os 3 casos mais importantes de vírgula são as proibições. Proibição vale mais que tudo na vida, gente. É igual proibir o marido de jogar bola, vale mais que tudo nessa vida, não é não? Outro dia eu brinquei com meu marido, né? Ele não gosta de jogar bola, não, mas ele gosta de assistir a jogos aleatórios e demorar para chegar, tipo assim, infinito, né? Aí outro dia eu falei, vou acabar com isso fácil, vou colocar uma areia na esteira, na hora que ele for fazer esteira ele vai cair, vai machucar e não vai poder ir. Pronto, vai ser uma desculpa interessante e eu não, logicamente vocês que estão aí no online não vão contar, então vai ser só um simples, como é que eu posso dizer assim, acidente, não é que eu proibi, mas proibição vale mais que tudo na vida. Se for necessário, tomar alguma medida drástica, como, por exemplo, colocar uma areia na esteira para a pessoa não ter condições de ir, a gente faz. Tô brincando, faço isso não, tá? Eu tô brincando. Brincadeira. Não faço isso. Depois meu marido aparece machucado, o povo vai falar que fui eu. Não. Mas, em português é mais ou menos assim. Proibições valem mais que tudo na vida. Então, não posso separar o sujeito do predicado, independentemente da posição desse sujeito na frase, o verbo do seu complemento e o nome dos seus complementos. Fechou? Então, essa é uma questão extremamente importante aí. E pontuação, gente, é um conteúdo que sempre cai. Logo, portanto, todavia, nossa resposta é a letra C, de continuarei estudando até tomar posse, porque ninguém desiste, né? Vamos dizer assim, dos próprios objetivos de vida. Nasceu designado para ser servidor? Então, estude que vai acontecer. Agora, tem um povo que quer mais ou menos, né? Não nasceu designado. Quem nasceu designado para aquilo, gente, não desiste, tá? Essa que é a lógica. O texto 1, que aborda obsolescência programada, busca. Bom, a primeira coisa é a gente pensar no texto como um todo.
ele busca ressaltar os aspectos positivos da obsolescência programada, sem desconsiderar os aspectos negativos desse processo, tá? Então, ele aponta aspectos positivos, como inovações tecnológicas, e aspectos negativos. O que ressalta no texto? O que tem mais no texto? O texto ressalta mais o caráter positivo. Então, vamos lá. Condenar a produção excessiva de lixo eletrônico aparece no texto, mas não é um objetivo principal. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado para não entender assim, o objetivo do texto é esse. Aqui, ó, o texto 1 busca, eu quero saber o objetivo. Então, aqui, ó, deseja-se o objetivo do texto, né? Então, aqui, ó, condenar a produção excessiva de lixo eletrônico aparece no texto, mas não é o objetivo. Denunciar o preço exorbitante das mercadorias modernas. Não, ele nem fala que é para denunciar preços exorbitantes. Ele fala, obviamente, que as novas tecnologias, elas têm custo mais elevado. Então, isso aqui, de forma direta, nem aparece no texto, beleza? Essa questão é de interpretação de texto, tá? Então, é uma questão de interpretação mesmo de texto. Porque a gente está buscando aqui o objetivo central do texto. Então, denunciar o preço exorbitante das mercadorias. Na verdade, aqui, ó, não há essa informação no texto, ou seja, uma alternativa que extrapola o texto, tá? Alertar sobre o consumo desenfreado de novas tecnologias não é o objetivo do texto, gente. Ele nem fala do consumo desenfreado, ele fala da necessidade de trocar, né, aparelhos. Então, aqui, ó, não há essa informação no texto também. Destacar a queda vertiginosa na qualidade dos itens, essa daqui contradiz o texto, porque, na verdade, ele mostra que os itens melhoram, então não é queda de qualidade, na verdade, amplia-se a qualidade. Então, por que é uma questão de interpretação? Porque a gente está observando aqui as informações literais do texto. Analisar a suplantação dos produtos disponibilizados ao consumidor. Suplantação é substituição por outros, né? Então, ele está analisando, e é uma análise mesmo, porque ele mostra tanto aspectos positivos quanto negativos, analisar a suplantação dos produtos disponibilizados ao consumidor. Como essa substituição por outros produtos, né, aparece, beleza? Então, basicamente, aí, a melhor alternativa dentre as opções disponibilizadas aqui vai ser essa. Beleza? Então, analisar a suplantação dos produtos disponibilizados. Suplantação no sentido de o quê? Substituição aí desses produtos. Aí nós vamos para a questão de número 5. A gente tem assim, ó, no texto 1, a tese defendida pelo autor pode ser resumida no seguinte trecho. Então, mesma coisa, a gente tem também uma questão de ideia central, e a ideia central é essa de mostrar que a obsolescência programada, ela tem aspectos tanto positivos quanto aspectos negativos, e aí a gente quer a ideia resumida. Qual é o resumo de todo o texto? É uma questão muito parecida com a anterior, tá? Então, nessa ideia de resumo, eu tenho lá assim, ó, vamos só voltar aqui na questão 4. O texto traz aspectos positivos e negativos e a gente já falou que ressaltam-se os aspectos o quê? Positivos, beleza? Então, essa vai ser a nossa lógica. Então, eu tenho lá assim, ó, a obsolescência programada, inimiga ou parceira do consumidor? Bom, essa palavra inimiga, ela não se aplica, porque quando você vai ler o texto, você percebe que ela não é inimiga em medida alguma, né? Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor. Também, quando você vai lendo o texto, você percebe que ele te mostra que não é inimiga, muito pelo contrário.
ele mostra ao longo do texto que essa estratégia é uma estratégia, inclusive, benéfica para o consumidor, porque mostra as possibilidades, inclusive ampliando itens de segurança. Então, isso aí é uma questão a gente analisar, né? Aí depois eu tenho lá assim, ó, planejar inovação é extremamente importante para a melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto. Bom, planejar inovação, beleza, só que não é bem a tese, né? Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade. Saldo geral quer dizer, ele mostra que há aspectos negativos, mas os positivos prevalecem. E a gente sabe que o tema do texto está aqui, ó, bem apresentado, que é a obsolescência programada. Então, eu quero saber a tese defendida pelo autor. Bom, o autor defende que a obsolescência programada é mais positiva que negativa. Gente, só que eu sempre falo que depois que eu li o texto para vocês ou um outro professor, a interpretação ela fica mais fácil. Por quê? Quando da leitura do texto, a gente já vai explicando as partes, a gente já vai chamando atenção para aquilo que é necessário. Então, um aluno que leva a sério o seu aprendizado, que quer ter um bom desempenho na prova e que quer realmente alcançar êxito, né, no sentido de encontrar o seu nome no Diário Oficial, ele sempre tenta fazer antes as provas. Ele tenta ali, vamos dizer assim, resolver com os recursos de que dispõe, né, as provas. Por quê? Principalmente na parte de interpretação de texto, eu falo que o aluno ele é muito inseguro, ele lê, não entende direito, ele treina pouco. Então eu preciso que você avance na interpretação de texto como? Treinando. Você tem que conferir a forma como eu li com a forma com que você sozinho leu e as avaliações que você sozinho fez acerca das questões, tá? Então, treinar a interpretação de texto tem que ser levado a sério. Às vezes você fica ótimo em gramática e erra uma de texto e ó, lá embaixo na lista. Tô sendo pessimista? Não, tô sendo realista. Infelizmente, a vida é dura. Eu falo isso todo dia com meus filhos, a vida é uma guerra, é uma luta. Não vai achando que as coisas são fáceis não, porque não são não. Quem dera, né, gente? Espera aí que o nosso negócio travou aqui, mas eu já sei destravar. Ah, mas tinha que travar bem agora? A gente tá nas 5 ainda, são 15. Travou direto. Só vou reiniciar o programa. O pessoal que tá no YouTube não precisa ficar preocupado que não desconecta, já aprendi a fazer isso. Bom que eu agora tô craque. E o pessoal que tá aqui no Instagram também não precisa se preocupar que a gente vai conseguir fazer. Depois eu vou passar lendo as mensagens, tá, pessoal? Tanto no Instagram. Pronto. Tá vendo? E você não pode desistir só porque o programa travou, né? Travou. Vai ter que fazer, vamos dizer assim, vai ter que fazer dar certo, né? Então, acho que já voltou aqui no YouTube. Voltou? Pronto. Voltou. Me deu só um ok aqui. Mas é isso. Eu só tive que fechar o programa aqui, ó. Travou a troca de telas. Bom, então, como eu estava dizendo, o ideal é você se concentrar em fazer antes as questões de interpretação de texto. E aqui na nossa questão, então, eu quero a tese defendida pelo autor. A tese defendida pelo autor é de que a obsolescência programada é mais positiva que negativa, como a gente já tinha avaliado aqui na questão de número 4 e a questão de número 5, então trouxe esse conteúdo muito próximo aí, tá? Aí agora estamos na questão de número 6. O fragmento do texto 1 que comprova a estratégia argumentativa usada pelo autor para aproximar-se do leitor, buscando persuadi-lo. Então eu quero uma estratégia persuasiva dentro do texto, beleza? Bom, basicamente eu tenho várias estratégias persuasivas. Interações, né? Vamos dizer assim, com o leitor, por exemplo,
marcam essa possibilidade. Uma das formas de interagir com o leitor é dirigindo a ele perguntas. A outra é usar, por exemplo, o vocativo. Caro estudante, caro leitor. Então, eu vou observar aqui como é que eu tenho essas estratégias argumentativas. Então, eu tenho lá assim, ó, uma câmera com... Ele quer assim, ó, aproximação com o leitor. Uma câmera com resolução melhor pode motivar a compra de um celular. Se ele colocar assim, pode motivar você a comprar um celular, seria uma forma de aproximação com o leitor. No caso aqui, não. Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 170? Aqui, ó, dirigiu-se ao leitor. Então, é isso aqui, ó, uma estratégia de aproximação com o leitor. Ele se dirigiu ao leitor fazendo uma pergunta retórica, né, para o leitor entender o tanto que essa evolução é importante. Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios como carregadores compatíveis. Então, aqui nada também. Depois eu tenho... É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada tipo de equipamento. Nada também. É por conta disso que membros de uma mesma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente. Nada de interação com o leitor. Seria uma interação se ele colocasse assim, ó, é por conta disso que você, se tivesse um familiar que morasse em outro país, poderia interagir com ele. Então, na verdade, nessa questão aqui, eu estou buscando a alternativa em que há interação com o leitor como estratégia argumentativa. Interação com o leitor, eu tenho que estar falando com o leitor. E uma das formas de interação com o leitor é o uso de perguntas. Flávia, quais são as maneiras de interação com o leitor mais comuns em prova, tá? Uso de perguntas, uso do pronome de tratamento você. Então, vamos supor, eu tô lá fazendo o texto e no meio do meu texto eu falo assim, ó, você sabe que a corrupção no Brasil tem aspectos sistêmicos. Então, quando eu falei você, eu fiz uma interação com o leitor. Ou senão assim, ó, acabar com a corrupção é fácil? Não, não é fácil. Então, ele está interagindo com quem? Com o leitor por meio dessa pergunta, porque ele está fazendo com que o leitor reflita acerca do tema, tá? Uso de vocativo, caro leitor. E eu posso até colocar um outro aqui, que é o uso de imperativo. Faça a coisa certa, evite problemas ao longo da sua vida, tomando decisões a partir de reflexões sábias. Então, em textos mais motivacionais, assim, muito comum essa estratégia de interação com o leitor por meio de imperativos. A gente vai dando instruções, estude amanhã, estude hoje, estude até encontrar o seu nome no diário oficial. Então, essa daí é uma instrução também bem persuasiva. Então, entre as estratégias apresentadas, já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 70 e ele está se dirigindo ao leitor, né? Você já imaginou? Aqui está implícito um você, né? Então, beleza. Vamos à questão de número 7. A questão de número 7 é uma questão de interpretação de texto e ela cobra modalização discursiva. Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, comprei uma blusa preta e comprei uma blusa linda. Bom, comprei uma blusa preta e comprei uma blusa linda, nas duas situações eu tenho adjetivos. Só que esses adjetivos usados ali, eles vão modalizar diferente o discurso. Comprei uma blusa preta, eu tenho uma referência objetiva, porque preta é a cor da blusa e isso não vai ser percebido de maneira diferente a partir de quem estiver ali em contato com a blusa. Ou seja, a informação dada sobre a blusa tem natureza objetiva. Que cor é a blusa? Preta. Comprei uma blusa linda. Isso já é bem subjetivo, né, gente? Por exemplo, hoje eu tô com uma blusa de bolinha roxa.
Tem gente que acha bonito, tem gente que detesta bola. Então, ou seja, a gente tem ali uma percepção que é subjetiva, depende do outro. A nossa questão, ela traz esse componente entre adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo. E é até uma questão bem rara em prova, mas pode aparecer. Então, aqui, ó, nos seguintes trechos do texto 1, adjetivo destacado apresenta valor discursivo de avaliação subjetiva. Em relação ao substantivo que se liga em. Então, eu posso ter adjetivo, objetivo, adjetivo subjetivo. Subjetivo, avaliação pessoal, né? Que, ó, depende. Quando eu falo apresenta um aspecto concreto do ser, quer dizer que não é passível de discussão. Se eu falo que a blusa é preta, ninguém vai encarar a blusa de outra coisa. Eu falo que essa blusa é de bola, claro que ela é de bola. Você tá vendo? Ah, Flávia, mas tem gente que questiona até a cor das coisas. Gente, essa pessoa tá precisando, sabe de quê? De Deus na vida, porque tem hora que não faz sentido isso não. Então, blusa preta, eu tenho uma caracterização objetiva. O meu adjetivo não responde a avaliações, ele tem aspectos concretos, beleza? Blusa linda ou blusa bonita, aí o meu adjetivo ele tem uma natureza subjetiva, porque ele responde à avaliação, ou seja, se é bonito ou se é feio, não dá para saber. Então, por exemplo, assim, ó, Flávia é bonita, bonita é um adjetivo que é subjetivo, né? Ou seja, depende de avaliações. Todo mundo consegue perceber? Então, neste caso, eu tenho um adjetivo que não é responsável por um aspecto concreto do ser. Beleza é um aspecto subjetivo. Um pode achar, o outro não, e faz todo sentido que seja assim, né? Cada um tem um gosto. Outro dia, meu marido falou que ia fazer ginástica, emagrecer. Eu acho super legal um homem malhado, gente, mas também acho super gostoso dormir abraçado com um moço um pouco mais fofinho. Enfim, há gosto para tudo nessa vida, né? Há gosto para tudo. Eu acho legal de se ver um homem malhado, né? Muito bonito, tal, saradão, bonito pra caramba. Se for tatuado, então acho mais bonito ainda. Mas dormir de conchinha com uma pessoa parecendo assim um pouco ursinho, meu marido é peludo, eu acho o máximo também. Então, não gosto nem que depila, eu gosto que ele fica peludinho. Cada um vai ter um gosto, né? Agora, por exemplo, assim, peludo não é uma característica subjetiva. Bonito e feio é, mas peludo não. Se tem muito pelo, é peludo. Pronto. Então, vamos lá, gente. Eu tenho lá, na letra A, um produto tem vida útil. Vamos pensar aqui. Vida útil é a vida durável, é a duração do produto. Os produtos têm uma duração programada? Tem, tanto que essa duração no texto ela é chamada de obsolescência programada. Então, útil aqui, agora vamos supor, pessoa útil seria subjetivo, mas a vida útil do produto é objetiva, é a vida que ele dura, é o quanto esse produto dura. Exemplos evidentes dessa prática. Exemplos evidentes são exemplos claros, exemplos bons, né? Isso daqui tem uma natureza subjetiva. Reconhecimento facial é da face. Lixo eletrônico é um lixo produzido por rejeitos eletrônicos. Países diferentes que não são iguais. Ou seja, um mora no Brasil, o outro mora no Canadá. Então, esses adjetivos, né, têm características objetivas, ao passo que a letra B traz aí um componente subjetivo. Exemplo evidente, exemplo claro, exemplo bom. Então, vamos supor que eu falasse assim, ó, é evidente que ele gosta disso, é claro que ele gosta disso. Isso é uma avaliação pessoal. Alguém pode alguém pode nem perceber, nem sequer perceber que a pessoa gosta disso, tá? Então, evidente aí é um adjetivo mais subjetivo. Então, dito isso, a gente já sabe, então, que existe uma classificação para adjetivos. Esses adjetivos, né,
vão ser chamados de adjetivos objetivos e adjetivos o quê? Subjetivos. E aí a gente passa à questão número 8. No texto 1, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. É possível adiar a substituição de um produto. A oração depois dos 2 pontos, né? Para que os 2 pontos foram utilizados, tá? Acrescenta uma ideia anterior de. Então, aqui, ó. Pois é possível adiar. No lugar dos 2 pontos, caberia um conector tipo pois, ó. Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento, pois é possível adiar a substituição de um produto. Bom, então o conector pois, né, desempenha essa ideia de explicação. Por que é possível? Já que é possível. Uma vez que é possível, lembrando que os conectores de causa e de explicação, eles são iguais. Então, a noção aqui é de explicação, uma questão de conector. Outra questão de conector, ó. Já um celular, esse já é no sentido de, por outro lado, um celular tem uma taxa de obsolescência e pode ser substituído em 1 ano ou 2. Lá no texto, ele dá o exemplo do portão e ele fala que o portão tem um controle único, uma função única, né? E aí ele fala lá no texto que o portão pode durar anos, um portão eletrônico. Aí ele apresenta essa frase, ó, já o celular tem maior taxa de obsolescência e pode ser substituído em 1 ou 2 anos. Então a relação entre esses 2 fragmentos do texto é uma relação de oposição. Beleza? Bem marcada, né? Bom, nas seguintes passagens do texto, a oração apresenta estrutura de sujeito indeterminado em. Vamos fazer uma coisa, vamos revisar os tipos de sujeito indeterminado e depois a gente volta para fazer a questão. Vamos fazer uma fichinha aqui, ó, revisando o sujeito indeterminado, que aí a gente já trabalha esse componente também. Sujeito indeterminado, né, gente, não é a mesma coisa de oração sem sujeito. Oração sem sujeito é sujeito inexistente. Sujeito indeterminado é o seguinte: existe, mas não pode ser identificado no contexto oracional. Bom, então a ideia de sujeito indeterminado, eu tenho 3 formas de indeterminação do sujeito. Eu posso fazer o sujeito indeterminado pela terceira do plural, sem referente. Não pode ter um referente, né? Porque o sujeito indeterminado não pode ser o quê? Identificado. Então, eu falo assim, ó, naquele dia, roubaram o relógio da mulher. Roubaram alguém que eu não sei quem. Um eles que a gente não sabe nem quem é, beleza? Então, nesse caso aqui, roubaram o relógio da mulher, alguém que eu não sei quem. Aí eu posso ter sujeito indeterminado com verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Na terceira pessoa dou o quê? Singular, mais o se. Só que esse se, ele tem uma característica específica, ele tem que ser índice de indeterminação do sujeito, né? Então, é necessário que esse se seja índice de indeterminação. E menos comum, mas pode aparecer em prova, é a indeterminação por verbo no infinitivo impessoal. Então, o verbo no infinitivo impessoal apresenta sujeito o quê? Indeterminado. Então, verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação, na terceira pessoa do singular, mais o se, índice de determinação do sujeito, eu vou ter, por exemplo, assim, ó. Vive-se bem em Belo Horizonte. Melhor ainda na Serra do Cipó, que eu adoro. Vive, verbo intransitivo, o se, índice de determinação do sujeito, bem, adjunto adverbial de modo, em Belo Horizonte, adjunto adverbial de o quê? Lugar.
Bom, eu tenho verbo no infinitivo impessoal também, eu posso falar assim, ó. É necessário fazer escolhas difíceis. O verbo fazer, ele apresenta aqui um sujeito indeterminado, né? Que eu não sei quem vai fazer essas escolhas difíceis. Então, eu tenho aí 3 formas de indeterminar o sujeito. Então, o sujeito indeterminado, ele existe, mas não pode ser identificado no contexto. É isso que faz um sujeito ser indeterminado. Existe, mas não pode ser identificado no contexto, beleza? Vamos colocar um quadradinho aqui também. Bom, dito isso, aí nós podemos voltar para a nossa questão, que aí a gente vai fazer a questão agora. Já revisamos, vamos fazer aqui, ó. Então, nas seguintes passagens do texto, a oração que apresenta estrutura de sujeito indeterminado é: no entanto, traz benefícios, como acesso às novidades. Quem traz? Terceiro do singular e o referente é a obsolescência programada. O sujeito aqui está oculto, né? Sujeito oculto, implícito. O sujeito aqui é a obsolescência programada. Se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado. Então, nesse caso aqui, eu tenho quem trata, trata de. O se aqui, ó, funciona como índice de indeterminação do sujeito por causa da transitividade do verbo, de uma necessidade de sobrevivência, esse termo aqui todo, objeto, indireto, e no mercado, adjunto adverbial. Bom, como eu tenho um se aqui que funciona como índice de indeterminação do sujeito, quem trata, trata de, e esse verbo aparece muito em prova, né, gente, como sujeito indeterminado, essa vai ser a nossa resposta, tá? Aqui o consumidor não precisa trocar se não quiser. O sujeito também é oculto, é o consumidor. A obsolescência programada se dá de forma diferente. Ocorre de forma diferente, o sujeito está aqui, ó, ela se dá, ela é dada de forma diferente. Esse se é partícula apassivadora. No caso aqui, o verbo dar está como transitivo direto, tá? Então, ela é dada de forma diferente. De forma diferente é uma adjunta adverbial de modo. Que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante. É o consumidor que pode desejar fotos de maior resolução ou telas mais brilhantes. Se você desejasse, gente, você poderia voltar ao texto aqui, por exemplo, para observar como é que esse comportamento do texto ia ser. Então, lá na linha 50 e tantas do nosso texto, ó, só para você ter uma ideia, tá? Eu posso ter isso aqui, ó. Dependendo das necessidades do usuário que pode desejar fotos. Quem que pode desejar fotos? O usuário. Esse que funciona como sujeito e retoma a palavra o quê? Usuário, tá vendo? Então, basicamente, aqui eu tenho uma retomada dentro do texto, tá? Qual é o sujeito? O pronome relativo que. Então, dependendo das necessidades do usuário que pode desejar fotos. Quem pode desejar fotos? O usuário. E todo pronome relativo exerce uma função sintática na oração de que faz parte. Então, neste caso aqui, o meu que é o pronome relativo. Flávio, mas pronome relativo é classe. Então, pronome relativo com função de sujeito. Logo, não tem sujeito indeterminado. Única alternativa para o meu sujeito indeterminado, letra B, de bom continuar estudando. E se eu souber a teoria, isso facilita, porque o sujeito só vai ser indeterminado quando houver terceira pessoa do plural sem referente, verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação mais o se, índice de indeterminação do sujeito. Se for partícula passivadora, não haverá formação de sujeito indeterminado, a gente vai ter, na verdade, um sujeito paciente. Então, e o verbo no infinitivo impessoal, que apresenta sujeito indeterminado também. Então, eis as nossas opções para sujeito indeterminado. Ah, dá para indeterminar o sujeito da minha cabeça? Não, né?
Então, nossas opções são essas daqui. Então, vamos para a questão 11. Questão 11 é bem tranquila. Olha o que a gente tem aqui, ó. De acordo com o texto, obsolescência perceptiva é a que é caracterizada pela... A obsolescência perceptiva, como a gente viu no texto, né? Ela estava relacionada a aspectos estéticos, ou seja, ela não tinha a ver com melhorias no produto. Ela não trazia benefícios diretos ao consumidor. Era apenas uma customização estética, né? Então, aqui, ó, apenas melhorias estéticas. Que a primeira coisa é sem benefícios diretos ao consumidor. Então, você já sabia isso a partir da leitura do texto e foi escolhendo a resposta mais adequada. Aumento da vida útil dos produtos eletrônicos? Não, né? Ampliação da capacidade técnica? Não. Essa ampliação da capacidade técnica, ela pode ser obtida a partir da obsolescência programada, que ele fala que é um dos aspectos positivos ali. Necessidade de um produto recém-lançado, isso não é o conceito, né? Não é a característica de obsolescência perceptiva. Renovação do modelo estético dos produtos. Essa daqui é a resposta mais adequada. Queda de desempenho do produto antigo, isso também está relacionado à obsolescência programada. Então, essas alternativas não cabem e aqui a gente tem a resposta que é a renovação do modelo estético dos produtos. Então, a obsolescência perceptiva, ela tem a ver apenas com melhorias estéticas dentro da ótica dos produtos. Ela não agrega em nada, vamos dizer assim, em termos tecnológicos, em termos de vida útil do produto, para benefícios do consumidor, né? No texto 2, o sentido denotativo e o sentido conotativo convivem. Denotativo, D de dicionário, é o sentido real, né? E conotativo, sentido que? Figurado, metafórico. O trecho do texto em que há somente denotação. Então, eu quero o trecho do texto em que há o predomínio aí da linguagem denotativa, ou seja, abordagem em sentido que? Real, beleza? Então, eu tenho lá assim, noite dessas, ciscando num desses canais a cabo. Ciscar é uma atribuição não humana, né? Vamos dizer assim, é uma atribuição de galinhas e outras aves, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Isso é figurado. Minhas necessidades são mais modestas, nada de figurado, são mais humildes, né? Contemporâneo das cavernas, aqui tem uma figura de linguagem enorme, né, gente? Que é um paradoxo. Como é que você vai ser contemporâneo de caverna, né? Cavernas da informática, então aqui, ó, labirintos, bem figurado. Retirei das entranhas de isopor um notebook e coloquei-o em cima da mesa. Entranhas de isopor figurado, dentro da caixa de isopor, né? Houve um corte na memória, também não houve um corte. E vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Na verdade, ele teve uma lembrança, né? Ele não perdeu a memória, não se cortou a memória, mas sim veio à tona a lembrança da infância. Então, todas essas alternativas trazem expressões figuradas, com exceção da letra B, em que todo o conjunto é denotativo. Aí depois, 13, com base na leitura de todo o texto 2, entende-se que ele tem como foco a contraposição entre cheiro do notebook e cheiro do estojo. Ele trabalha isso, mas a perspectiva do texto é mais geral. Uma crônica, ela traz aí uma reflexão a partir de um ponto específico para fazer uma reflexão mais geral. O objetivo dele não é fazer a contraposição entre o notebook e o estojo, mas entre o passado, e as experiências do passado eram mais agradáveis, e o presente, que tem experiências mais utilitaristas. Ele precisava do notebook, foi difícil abrir, então
a gente vai ter que escolher aqui a alternativa que represente esse aspecto mais generalizante. Quem conhece um pouco de gênero textual vai entender que a crônica, na verdade, ela parte do particular, né? Mais particulares, mais individuais, para reflexões mais genéricas. Então, você está buscando uma reflexão mais geral. Essa daqui é o aspecto particular do texto. Isso não está no texto, isso não está no texto, essa daqui é o aspecto mais geral. Então, a reflexão mais geral é isso aqui, ó, aspectos mais gerais. Na verdade, o que ele está contrapondo é a experiência do passado à experiência do presente. Não é trabalho e lazer também, porque a escola remete ao campo do trabalho, né? Então, vamos dizer, a escola não remete ao passeio, né? Escola é obrigação. Vai explicar isso para o Tatá, meu filho, que não quer fazer para casa, e a mãe, eu tô assim, gente, eu insisto, eu falo 10 vezes, eu falo, aí por fim eu apelo, eu falo assim, não vai fazer não. Então é o seguinte, me dá essa folha aqui. Agora eu vou rasgar essa folha. Não rasgo de verdade não, mas me dá uma vontade de rasgar, né? Você fala assim, você fala uma vez, você fala duas, você fala 35, aí você tá cheia de redação para corrigir, você tá cheio de aula para dar e o menino tá lá fazendo aquela hora. Para escrever 3 palavras, o Otávio fica lá. Parecendo que tá tipo assim, né? Aí você perde a paciência. Então, escola remete ao campo do trabalho. E o trabalho não só de quem estuda, da mãe principalmente, né? Difícil essa tarefa. Dá vontade de falar assim, gente, pelo amor de Deus, para casa não. Porque a mãe tem que fazer a metade, né? A partir da frase que finaliza o texto 2, acho que piorei de estojo e de vida. Tá vendo que ele tá fazendo uma reflexão? Passado melhor que presente. Essa é a reflexão generalizante do texto. Piorei, né? Constata-se que o autor comporta-se de modo que nostálgico. Claro que há esse componente nostálgico. O que é esse componente nostálgico? Valorização do passado. Era fortemente apegado ao objeto? Não. Carregava consigo objetos inusitados? Não. Tinha muito cuidado com seus pertences? Não. Apresentava um perfil marcado pelo egoísmo? Nada a ver, né, gente? Então, ele tinha esse componente nostálgico aqui. Bom, o termo mastodôntico tem um PC mastodôntico contemporâneo das cavernas da informática. Mastodôntico, no sentido de grande, né? Pode ser substituído sem prejuízo de sentido por, em vez de ter um computador super clean, fininho, um notebook ajeitado, ele fala que ele tem um computador mastodôntico contemporâneo das cavernas. Quer dizer, imagina aqueles computadores que tinham aquela CPU enorme, aquela caixa branca, enfim. É disso que ele provavelmente está falando. Então, a ideia de mastodôntico remete no contexto à ideia de enorme. Não é potente, na verdade, o computador dele é ultrapassado, né? Não é grotesco, a ideia, na verdade, é de um computador ultrapassado. Pode ser funcional, mas ele vai substituir por um novo e imponente de jeito nenhum. Então, a ideia no texto de mastodôntico é de um computador grande, enorme, contemporâneo das cavernas. Então, tem um computador enorme, né? E que ainda é muito ultrapassado. Essa que é a base do texto. E, obviamente, a ideia de mastodôntico é figurada. Essa questão 16, no original, ela tinha sido anulada por haver mais de uma resposta. Para a gente não perder tempo, eu adaptei a questão, tá? No que diz respeito à norma padrão da língua, a frase cujo verbo está adequado quanto à regência, né? A lembrança da infância implica a volta de bons momentos. Implica a volta, implicar, aí vamos revisando aqui as regências, né? No sentido de acarretar. Em regra, a gente considera como verbo transitivo que direto, não pede preposição. Então, implicar no sentido de acarretar, em regra, transitivo direto.
Estojos de madeira e lápis coloridos eram os objetos que os alunos mais gostavam. Quem gosta, gosta de. De que os alunos mais gostavam. Então, gostar, verbo transitivo indireto, pede a preposição de. As minhas mais marcantes lembranças sempre chegam aonde vou. Quem chega, chega a, aqui tá certinho. Chegar, né, normalmente aí, quando seguido da ideia de lugar, exige a preposição a. Então, letra C é a nossa resposta. Quando necessário, os instrutores ajudam os usuários. Ajudar alguém é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Os alunos de hoje preferem mais o laptop do que lápis e caneta. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Preferem o laptop a lápis e canetas. Beleza? Então, prefere uma coisa a outra. O verbo preferir, primeiro, não aceita o advérbio mais. Ele é transitivo direto e indireto e exige para si a preposição a. Beleza? E aí, aproveitando, só para relembrar vocês, chegar, voltar, ir, comparecer, são verbos normalmente seguidos por adjuntos adverbiais, né? Mas que exigem a preposição a. Então, vamos fazer uma fichinha só com esse CVC ir. Então, onde é que eu tenho aqui um espacinho? Então, esses verbos aqui, ó, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Então, CVCI, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar, quando seguidos de lugar, exigem a preposição a. Então, eu falo assim, chegou no local da prova ou chegou ao local da prova? Errado, né? O menino chegar no local da prova, provavelmente vai dar errado. E o certo vai ser chegou ao local da prova. Então, quem chega, chega a. Chegou ao local da prova. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. CVCI, porque são as iniciais aqui, ó. CVCI é só um mnemônico, tá, gente? Então, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar exigem a preposição a quando seguidos de lugar. Esse lugar vai indicar um destino temporário, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque se fosse destino permanente, era para. Então, se eu falo assim, vou a Aracaju, quer dizer, vou e volto. E estarei em Aracaju daqui a alguns dias. Darei aula lá, se Deus quiser. A gente vai fazer um super aulão presencial em Aracaju e eu estou animadíssima, porque não conheço Sergipe. Então, vai ser um privilégio a mais aí conhecer, né, o estado, a cidade, vai ser muito legal. Então, vou a Aracaju, vou e volto, beleza? Vou para Aracaju, vou e fico. Então, se eu gostar demais da cidade, né, gente, vai que vou para Aracaju. Não, mas se eu tiver que morar na praia, eu já escolhi que eu vou morar em Pernambuco. Mais especificamente, eu acho que eu vou querer morar em Tamandaré, que é muito lindo. E assim, eu gostaria de morar na praia só para dar ao Tatá, meu filho pequeno, a chance de ser surfista. Mas como eu acho que esse é um projeto ousado demais, né, vamos morar na Serra do Cipó mesmo, gente, mais perto, né? E outra coisa, eu adoro a Serra do Cipó também, então a gente gosta de tudo. Sei isso. Mas estou ansiosíssima, lembrando que ansioso duas vezes a letra S, né? Que às vezes o povo anda escrevendo uns ansiosos aí com C, é uma ansiedade muito equivocada na vida. E, eu tô vendo aqui, ó, o concurseiro sergipano aí, ó, eu tô animadíssima para Aracaju aí. Estarei aí no dia 11 de setembro, agora, pertinho. Tô com a passagem comprada já, tô animadíssima. Né? E é bom, gente, eu adoro conhecer lugares novos, é muito legal. Então, revisamos essa daqui, vamos para 17, que a gente tem mais coisa para revisar. Nossa questão agora é de colocação pronominal. Ó. A frase em que a colocação do pronome oblíquo obedece aos ditames da norma culta.
abri o estojo, cheirando-o por um longo tempo. Bom, nada de ruim. Cheirei o estojo, abri o estojo, não tem nada aqui que desabone a norma culta. Essa já vai ser a nossa resposta. Mas preciso das demais. Seria-lhe útil ter um notebook de última geração. Morri 1000 vezes. Seria futuro. Futuro não aceita ênclise. Eu preciso colocar ser-lhe-ia. Então, a regra é futuros do indicativo não admitem ênclise. Se o futuro iniciar a frase, eu tenho um agravante ainda. Futuros no início de frase exigem mesóclise. Então, futuros do indicativo exigem mesóclise, beleza? Me fascinou reviver o tempo da minha primeira infância. Me fascinou, morri 10 vezes, não se inicia frase com pronome oblíquo. Então, não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Teria que ser fascinou-me, né? O que lembrou-lhe, aqui obrigatoriamente eu tenho próclise, o que lembrou-lhe o estojo escolar foi o novo notebook. Aquilo que o lembrou, né? Então, esse vocábulo que atrai para si o pronome oblíquo, né? Próclise obrigatória. Conforme é uma conjunção subordinativa, também obriga, conforme o abria. Próclise obrigatória por causa da conjunção subordinativa aqui. Então, diante desse cenário, a única alternativa que nos atende aí é a letra A. Abrir o estojo cheirando por um longo tempo. Então, essa seria a nossa resposta. Não se usa pronome oblíquo depois de futuros do indicativo, né? Se o futuro do indicativo iniciar a frase, vai ser caso obrigatório de mesóclise, né? Então, ainda tem esse detalhe. Eu não inicio frase com pronome oblíquo, o que é um fator de atração obrigatório, então obriga a próclise no caso. O conforme é uma conjunção subordinativa que também obriga a próclise. Logo, nós temos um cenário de letra A de amanhã vou estudar português. A de adoro estudar português. A de a vida não é fácil. Pode escolher qual A que você quer, meu filho, vai lutar por ela. Tô vendo aqui o Giliardo Show de Fortaleza, saudade de você. Estive em Fortaleza tantas vezes, fui super bem recebida aí pelo show, que sempre me deu muita força aí em Fortaleza. Saudade, super beijo, Giliardo. Em breve, se Deus quiser, também estarei em Fortaleza. Este mês de setembro, né, eu tô assim, Aracaju, depois São Paulo, aí volto para dar umas aulas aqui em Belo Horizonte, né, gente? Porque eu tenho que gravar, obviamente. Eu tô querendo um jeito de levar um equipamento de gravação mais simples para poder, às vezes, conciliar os compromissos daqui com os de outros estados. Mas, enfim, vai dar certo, né? Então, esse mês eu tô em Aracaju e depois passo uns 4 dias em São Paulo também a trabalho. Depois volto para a gente concluir as coisas aqui em BH. Dá tempo de fazer tudo, né? Se organizar direitinho, dá para sair muita coisa boa. Questão 18, o trecho que tem seu sentido inviabilizado pela inversão da ordem de suas orações. Então aqui a gente está olhando uma questão de coerência mesmo. Essa questão eu achei super interessante, tá? Sentido inviabilizado. Tipo assim, Flávia, o que seria um sentido inviabilizado? Dormi e escovei dente. Não, você escovou dente e dormiu, né? Então, na verdade, existe uma lógica nessa frase. Se você trocar a ordem, você vai inviabilizar o quê? O sentido, né? Então, dependendo da frase, a alteração da ordem não implica incoerência. Mas, dependendo da frase, a gente vai inviabilizar o sentido. Dormir e escovei dente é uma construção que inviabiliza o sentido. Como é que você dorme e escova dentes? Dormiu, você está sonhando que você está escovando dentes. Bom, aí eu tenho lá assim, ó.
Quando as velhas lembranças insistem em voltar, precisamos aceitar a realidade. Então aqui, ó, não alterou. Precisamos aceitar a realidade quando as velhas lembranças insistem em voltar. Então, você está muito focado no passado, acabe aí tendo a visão de que as velhas lembranças devem, né, ser, como é que eu posso dizer, suplantadas pela realidade. Ai, que triste. À medida que envelhecemos, valorizamos mais as lembranças do passado. Nenhuma alteração. Então, à medida que envelhecemos, valorizamos mais as lembranças do passado. Para que possamos viver bem o presente, temos de valorizar o passado. Como tudo aconteceu muito rapidamente, não notei sua ausência. Bom, não notei sua ausência como tudo aconteceu rapidamente. Aqui você tem um acontecimento temporal e aqui eu tenho um como indicando o quê? Uma causa, um trem meio estranho. Vamos ver a outra. Embora seja sempre uma aliada, a tecnologia afasta as pessoas. A tecnologia afasta as pessoas, embora seja sempre uma aliada. Essa daqui não altera o sentido, essa não altera, essa não altera, essa não altera. Essa daqui eu vou tentar te explicar o que acontece. Esse como, quando vem deslocado para cá, né? Quando ele vem antes, na oração antecipada, ele deveria ter uma ideia causal. Não notei sua ausência porque tudo aconteceu muito rapidamente, já que tudo aconteceu rapidamente. Então, não notei, pois foi muito rápido. Esse como deslocado, ele pode ter passado a ter um valor mais temporal. Essa é a resposta considerada pelo gabarito oficial. Agora, inviabilizado, eu não achei o sentido, não. Como tudo aconteceu rapidamente, não notei sua ausência. Já que aconteceu rapidamente, não notei sua ausência. Só não está o melhor sentido. Bom, adianta eu anular a questão por conta própria? Não, porque ela não foi anulada na sua prova. Ela só não é a melhor questão de prova, tá? Então, como tudo aconteceu muito rapidamente, a ideia deveria ser causal. E aqui a gente tem uma noção causa versus tempo. Não notei sua ausência. E aí foi isso que a organizadora considerou que inviabilizou o sentido em função da ordem das orações. Agora, inviabilizar o sentido é um aspecto semântico, ou seja, eu precisaria ter ali uma sucessão ilógica de frases, o que na minha opinião aqui nem aconteceu, mas enfim, o gabarito é a letra D e foi assim que a banca manteve. Tem hora, gente, que eu não posso explicar uma coisa que não tem, assim, respaldo, tá? A ideia é, já que tudo aconteceu rapidamente, não notei sua ausência. Foi muito rápido, logo não notei. A melhor frase não seria escrita dessa forma. Seria assim, tudo aconteceu muito rapidamente. Por isso, não notei sua ausência. Mas, do jeito que tá, é possível entender. Não chega a ser inviável, não. Inviabilizado já é demais, né? Porque aqui ele pede inviável, né? Um sentido inviabilizado pela inversão. E aí o sentido só não tá o melhor possível. Então, vou colocar assim, questão ruim. Você vai sobreviver. A questão não foi anulada, tá? E aí eu deixei, porque a gente tem que avaliar o contexto da prova. A frase em que a concordância nominal do elemento em destaque se dá de acordo com as regras da norma padrão é: as lembranças e o saudosismo são feminino e masculino, prevalece o masculino. Ah, eu não concordo, mas é assim, não tem jeito. A gente pode chorar, eu posso chorar, né? Mas não vai adiantar, porque a norma vai dizer o seguinte: o masculino na nossa língua é o genérico. Então, quando a gente fala assim, o homem, a gente está falando em sentido que geral, né? Quando você fala, por exemplo, no masculino, prezados, você pode incluir aí homens e o quê? Mulheres, beleza? Então, as lembranças e o saudosismo são dolorosos. Se houver um masculino e um feminino, prevalece o masculino
No português e em todas as demais línguas, o sistema é similar, tá? Pra gente não achar que é uma característica específica do português. Não, gênero neutro da maioria das línguas que tem percepção de gênero, é o masculino. As pessoas não deveriam ficar sós no final da vida. Não deveriam ficar sós no sentido de as pessoas não deveriam ficar sozinhas. Tá certíssimo isso aqui. Caixas de notebook não tem nada de encantadoras. As caixas não são encantadoras. É desnecessária a tristeza causada por boas lembranças. Temos de ficar em alerta, a expressão em alerta é invariável. No só aqui, ó, a gente pode aproveitar para fazer uma revisão. Só com valor de sozinho, sozinha, variável. É um adjetivo, né? Só com valor de somente, apenas, advérbio. E aí, como advérbio, invariável. Aqui, ó. Elas moram sós há anos. Elas moram sozinhas há anos, beleza? Elas só dizem a verdade. É isso, mulher só diz a verdade. Elas só dizem a verdade. E os meninos costumam falar muitas mentiras. Então, elas só dizem a verdade, beleza? Então, neste caso aqui, a gente pode aproveitar para revisar esse só com valor de sozinho, só com valor de somente, né? Trabalhando aí. Então, resposta à nossa questão, letra B, de bom estudar português, né, gente? B de bom colocar na cabeça de que resultado não vem de graça, né? Quer emagrecer? Tem que caminhar, tem que fazer uma dieta. Quer passar no concurso? Tem que estudar. E ainda assim, emagrecer fazendo tudo que é bom, ou seja, comendo saudável, fazendo atividade, vai ser muito difícil, porque existem fatores, como é que eu posso dizer, socioemocionais, existem questões hormonais. Estudar a mesma coisa, gente. Olha, quer passar no concurso? O caminho é estudar. Ainda assim, estudando muito, não será uma trajetória fácil. Agora, isso não quer dizer que é um caminho inviável. É isso que a gente tem que pensar. Tem hora que a gente põe na cabeça obstáculos tamanhos que acabam limitando a nossa possibilidade de êxito. Não, difícil é. Mas tudo que é bom na vida da gente é difícil. Pode ter certeza disso. Tem nada aqui bom. É tomar leite condensado, mas faz muito mal. Então, por exemplo, eu adoro uma lata, meu sonho é tomar uma lata de 1 litro de leite condensado. Vende só no Mercado Central aqui em Belo Horizonte, tem, tipo assim, aquelas latas, tipo assim, e uma Coca-Cola junto. Isso faz muito mal, isso é fácil, mas faz mal, tá vendo? Então, às vezes, o que é muito fácil não é tão bom para você. E o que é muito bom para você vai requerer um pouco mais de esforço. Se alimentar bem, fazer uma atividade física, estudar o suficiente para ter êxito nos seus projetos de vida, vai ser difícil mesmo. Vamos então à última questão e você continua estudando porque é o que precisa, não tem jeito. Acento grave. O acento grave é o acento que marca a ocorrência de crase. Então, é necessário e está empregado de acordo com a norma padrão em: é bom manter-nos à distância de 10 passos. Casa, terra e distância admitem o acento grave sempre que houver especificador. Casa, terra e distância admitem o acento grave. Aí, ao menino, eu coloco admitem, ele lendo, sempre. Não, é sempre que houver especificador. Admitem quer dizer, pode ter, vai depender da frase. Eu costumo brincar com vocês e falo assim, ó, crase, gente, é via de mão dupla. Crase é atravessar a rua, olhar para um lado e olhar para o outro, senão você vai ser atropelado. Seguinte, você precisa olhar os fatores de ocorrência, não adianta apenas haver especificador. Vamos lá entender o que eu tô querendo dizer, tá? Imagina que eu coloquei assim para vocês.
Professor sabe fazer prova, a gente sabe fazer maldade no mundo. Então, a gente tem essa regra para revisar, ó. Amava a terra natal, reconheceu a casa dos pais, estava a uma distância de 10 metros, voltou à casa dos pais depois de anos, retornarei à terra natal em breve. Vamos analisar o que vai acontecer aqui. Amava a terra natal. Quando eu falo amava a terra natal, quem ama, ama algo. A terra natal vai ser objeto que direto. Quem ama, ama algo. Então, como isso aqui é um objeto direto, não tem crase. Mesmo estando especificado, não haverá o quê? Crase, beleza? Reconheceu a casa dos pais. Quem reconhece, reconhece algo. Mesmo estando especificado, não haverá crase. Reconheceu a casa dos pais. Estava a uma distância de 10 metros. Ó, tá especificado, só que tem um uma, artigo indefinido. Caso proibido de crase. Então, aqui, ó, sem e sem crase. Aí, quando eu vou para voltou à casa dos pais depois de anos. Agora sim, quem volta, volta a casa dos pais. Tá especificada dos pais, voltou à casa dos pais. Agora sim, porque quem volta, volta a. Retornarei à terra natal em breve. Natal está especificando crase. Retornarei à terra natal. Beleza? Então, nessas situações aqui, gente, eu tenho que na letra a crase está bem empregada. E cuidado para não achar que toda vez que houver especificador, haverá crase. Então, Flávia, nem sempre que houver especificador haverá crase? Isso. Aqui, ó. Casa, terra e distância admitem crase se houver especificador. Admitem sempre que houver especificador. Quer dizer, para ter crase tem que ter especificador. Mas não quer dizer que, havendo especificador, haverá crase. Isso mesmo. Quer dizer, não. Nossa, Flávia, tem certeza absoluta. O sol estava a pino. Esse sol a pino está bem ruim, porque pino é masculino. E não se usa crase antes de palavra masculina. A volta a Portugal, seu país natal, fez meu pai muito feliz. Aqui é um aposto, não é uma especificação. A volta a Portugal. Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal. Isso é um topônimo neutro. Topônimo neutro não aceita crase, só se estiver especificado. Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal. Quem vai a e volta de, não coloca crase no A. Quem vai a e volta da, coloca crase no A. Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Eu vou à França, eu volto da França. Eu vou a Belo Horizonte, eu volto de Belo Horizonte. Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal. Com muito esforço, os idosos acompanham as novas tecnologias. Quem acompanha, acompanha algo, isso é um objeto direto. Não se usa crase em objeto direto. Sempre reconhecemos aqueles que são nossos verdadeiros amigos. Quem reconhece, reconhece alguém. Não se usa crase em objeto direto. Ah, mas aqueles é masculino. Não, isso poderia ter. Ô Flávia, poderia ter crase em aqueles? Dependendo da frase, poderia. Ó. Tipo, se eu tivesse esse verbo aqui, ó, referiu-se àqueles rapazes. A crase aqui tá correta. Quem se refere a, mais o a que a palavra aqueles admite. Quem se refere a. Beleza? Então, questão 20, letra A de amanhã vou estudar português. Letra A de amo estudar. Letra A de a vida é difícil, mas a gente dá conta, principalmente
se fizer escolhas consistentes. É a frequência que leva a resultado, gente. É a frequência. Não adianta um dia você estudar 50 mil horas, no outro dia não pegar no caderno. Não adianta você estar com gasto todo mês, daí 3 dias parar 6. É a frequência. Resultados positivos demandam constância. Então, mantenha o foco até alcançar o seu objetivo de vida. Meu filho, as pessoas conseguem, não é porque elas são melhores, é porque elas realmente têm constância. Pode ter certeza disso. Ninguém é melhor que ninguém, não. Todo mundo está do mesmo jeito. Todo mundo tem algumas dificuldades. Se não for dificuldade de aprendizado, é dificuldade financeira. Se não for financeira, é pessoal. Cada um tem um drama pessoal. Se eu sentasse para contar meus dramas para você, você sentava no pé de amor e chorava, né? Mas não é assim que funciona. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que buscar ali aquilo que você está fazendo e da melhor maneira possível. Não tem outro jeito, não. Então é isso. Acabamos a correção de exercício de hoje. E vamos ter muitas coisas pela frente.